Irmãos, vamos passar agora para a mensagem do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Nós daremos continuidade a essa série, que ainda está no início. Estamos ainda no primeiro capítulo, refletindo nos primeiros versículos. E hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1. E nós vamos ler dos versículos 14 até o versículo 20. Marcos, capítulo 1, dos versículos 14 ao versículo 20. Eu peço que você acompanhe atentamente a leitura desse texto. Eu vou fazer a leitura, você acompanhe. Diz assim a palavra de Deus: caminhando junto ao mar da Galileia, desculpa, eu antecipei, né? No 14, isso. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Até aqui. Vamos fazer mais uma oração. Pai bendito, diante de nós o texto santo, foi o que nós acabamos de ler. Palavras relatadas por Marcos, o evangelista. Palavras preservadas por ti mesmo, ó Deus, e que hoje nós temos um acesso tão fácil, inclusive na nossa própria língua. Louvado seja o Senhor e obrigado por isso, Deus. Que o teu Espírito Santo possa falar conosco por meio destes versículos que nós lemos, Deus. Que o Senhor fale comigo, fale com os meus irmãos, que no abrir da minha boca e no ouvir de cada um, todos nós sejamos consolados por ti, Deus, e exortados também. Que o Senhor nos ajude sempre em todo exercício que realizarmos aqui em torno deste Evangelho. Que tu, Senhor, por meio do seu Espírito, possa de fato agir em nós e por nós. É a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu vou ler um relato aqui, um pequeno anúncio, que data mais ou menos há 2000 anos. Tá? Um relato de pouco mais de 2000 anos. Diz assim esse anúncio: este dia trouxe ao mundo um novo rosto. Ele estaria perdido se com seu nascimento não brilhasse a salvação para todas as pessoas. Para o bem do mundo, este homem foi agraciado com tantos talentos, que foi enviado como Salvador a nós e às gerações futuras. Toda a inimizade chegou ao fim. Ele tornará tudo glorioso. As esperanças dos pais se realizaram. É impossível que jamais venha alguém maior. O dia do seu nascimento presenteou o mundo com os evangelhos que se vinculam ao seu nome. Com o seu nascimento começa uma nova contagem do tempo. Muito bonito, né, irmãos? Muito belo. Seria mais belo ainda se estivesse falando do Senhor Jesus. Porque não está falando do Senhor Jesus. Esse é um relato de 2000 anos atrás, que é exatamente aquilo que nós chamávamos, ou nós não chamávamos, isso não é da nossa cultura, mas a cultura de 2000 anos atrás chamava isso de evangelho. Esse anúncio
é o nascimento de um filho do imperador, o nascimento de Augusto, o imperador. Não é do nascimento de Jesus que eu li. Posso ler de novo para os irmãos? Mais uma vez, agora com essa informação que eu não tinha dado no começo, vocês prestarem mais uma vez atenção. Esse dia trouxe ao mundo um novo rosto. Ele estaria perdido se com seu nascimento não brilhasse a salvação para todas as pessoas. Para o bem do mundo, este homem foi agraciado com tantos talentos que foi enviado como Salvador a nós e às gerações futuras. Toda inimizade chegou ao fim. Ele tornará tudo glorioso. As esperanças dos pais se realizaram. É impossível que jamais venha alguém maior. O dia do seu nascimento presenteou o mundo com os evangelhos que se vinculam ao seu nome. Com seu nascimento começa uma nova contagem do tempo. Como eu disse, esse escrito é de 2000 anos atrás, próximo ao nascimento de Cristo Jesus, mas é antes da vinda do Senhor Jesus, é 9 anos, data a 9 anos, com o nosso calendário atual, 9 anos antes de Cristo, celebra o nascimento do imperador Augusto. Foi uma inscrição da cidade de Priene, na Ásia Menor. Irmãos, percebam, o mundo sempre desejou e sempre teve a expectativa de um Salvador. Sempre teve. O que está diante de nós são relatos, e veja só, relatos parecidos como esses, tinham em todo momento em que nascia um novo imperador. Era um relato muito parecido. Mudava uma palavra aqui e outra lá, mas era exatamente isso que era o Evangelho. Chegou alguém que pode mudar as nossas vidas. Chegou alguém que pode transformar a realidade nossa. Chegou alguém que vai mudar a situação do pobre, ou que vai trazer justiça àqueles injustiçados. Chegou aquele que vai mudar o status que está diante de nós. No caso aqui, acreditando a uma criança, a um bebê. Imperador Augusto. Imperador Augusto. Essa era a expectativa, o anseio. Esses relatos vinham em todo o tempo para tentar, mais uma vez, criar uma falsa esperança no coração de homens e mulheres que viviam em torno do Império Romano, com suas mazelas, com suas tristezas e com tudo aquilo que poderia trazer um fio de esperança, pelo menos, para aquele povo que sofria. Não somente o povo de Israel, o povo de Jerusalém, daqueles arredores, mas a gente pode olhar para o Império Romano, irmãos, e por mais que toda a prosperidade que se viu no Império Romano, há de se ressaltar isso, todo o desenvolvimento, a cultura gerada, que inclusive nós mesmos também nos apropriamos um pouco da cultura que foi vivenciada no Império Romano, ainda assim havia muita pobreza e muita tristeza em tudo aquilo que era visto naquele mundo que estava se desenvolvendo, novo mundo. E esse é um evangelho. Ou era a ideia do evangelho. Só que hoje, para nós, irmãos, parece muito distante essa ideia de evangelho. Porque quando falamos evangelho, o que vem à sua mente? A salvação de Cristo, a salvação que veio por meio de Cristo Jesus. Culturalmente, essa é a ideia agora atrelada à palavra evangelho. E percebam só, não era isso há 2000 anos atrás. Evangelho, como eu já disse aqui em sermões anteriores, tinha a conotação de trazer uma boa notícia, uma excelente notícia, via de regra, nascimento do filho do imperador. É a boa notícia, era a boa nova. O evangelho também estava ligado às vitórias que eram conquistadas por meio do império, e as pessoas, antecipando a volta do exército, iam à frente contando uma boa notícia. Nós tivemos uma vitória naquela frente de batalha. O exército está voltando com os despojos do inimigo. Esse é o evangelho, a boa notícia. Nós lemos aqui, até neste momento do texto de Marcos, como que Jesus ele foi autenticado, ou a autenticação do nosso Redentor, para iniciar o seu ministério. A palavra de Deus autenticando, o próprio João Batista, que era o precursor de Cristo Jesus, autenticando a sua vinda. Nós vimos o batismo de Cristo Jesus, né? O Deus Pai
a voz de Deus Pai que vem naquela cena do batismo, autenticando que Ele, Cristo Jesus, é o Cordeiro de Deus, é o Filho amado de Deus, o Espírito Santo descendo como uma pomba. Temos toda a autenticação, e ainda nós temos a autenticação de Cristo Jesus, vencendo a primeira batalha contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ali na tentação que ele teve no deserto. Agora, irmãos, nós lemos a partir do versículo 14, já tem uma virada de chave aqui. Nós agora vamos estar imersos numa caminhada com Cristo Jesus. Todo mundo agora é convidado a dar algum passo com Cristo Jesus. Porque agora ele sai do deserto ermo. Lembra que ele foi batizado no deserto, mas ainda tinha muita gente. Depois ele foi para um lugar mais ermo, onde ele ficou 40 dias e 40 noites, em jejum e sendo tentado. Ele sai vitorioso. E ele sai agora daquele lugar, né, da solidão no deserto, e vem agora efetivamente para o seu ministério público. Jesus agora está caminhando no meio das pessoas. Jesus agora, ele dá passos reais para que ele se mostre como Redentor. Sem a pretensão, veja só, em Marcos isso vai ser muito claro, sem a pretensão inicial de deixar as coisas muito claras nesse sentido. Jesus, ele não vai gritar em alto e bom som que ele é o Messias. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai iniciar de fato o ministério público em que ele é o Messias, ele é o Cristo de Deus, que veio salvar o mundo. Diz o versículo 14, agora entrando no nosso texto, que diz assim: depois de João ter sido preso. Qual João? O Batista. A gente acabou de ler há 2 domingos atrás, sobre, 2 domingos, não foi há 3 domingos atrás exatamente, sobre aquele que estava batizando Cristo Jesus, aquele que deu, inclusive, testemunho antecipado, como cumprimento da promessa do Antigo Testamento, que viria aquele que seria o precursor de Cristo Jesus, era o João Batista, e ele veio e batizou Cristo Jesus. E ele foi preso. Diz o texto aqui que depois de João ter sido preso. Nós nunca podemos ser enganados por qualquer questão do nosso tempo, irmãos. O Evangelho, ele sempre será contra a ordem que está diante de nós. Sempre será. Aqueles que estão juntos ou atrelados ou próximos ao ministério de Cristo Jesus, dificilmente encontrarão paz nesse mundo. Aliás, lembremos que Cristo Jesus deixou essa mensagem para nós. Cristo Jesus não prometeu vida boa para nenhum dos seus discípulos. Ele não prometeu uma vida boa para mim, não prometeu uma vida boa para ninguém que está aqui. O mundo que jaz no maligno, ele é hostil a Cristo Jesus. A gente acabou de sair de uma cena em que Cristo Jesus, ele teve uma batalha direta, ele enfrentou face a face Satanás. O inimigo, nosso inimigo, é o inimigo de Cristo, é o nosso inimigo, é o inimigo da igreja, face a face. O mundo, irmãos, é dominado por esse mesmo Satanás. E por isso o mundo sempre vai ser hostil à mensagem de Cristo Jesus, à mensagem dos seguidores de Cristo Jesus, à mensagem do Evangelho. João Batista, que trazia uma mensagem de vamos tirar o governo que aí está, vamos colocar esse império romano para correr, vamos agora fazer uma revolução e acabar com toda a ordem que está instaurada. Foi isso que Batista pregou? Não. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Veja sua vida diante de Deus. Tome uma outra guinada. Procure um outro caminho. Essa é a mensagem revolucionária que leva o João Batista para a prisão. Nós sabemos que João Batista, ele tinha também uma mensagem dura contra as injustiças que estavam diante dele. Porque, veja só, João também ele não está alheio à realidade que está diante dele. Ele sabe qual é a missão que ele veio cumprir, ele sabe que ele estava antecipando a vinda do Messias, mas ele estava vendo a injustiça dele, e ele, como embaixador dos céus,
e assim também deve ser todos nós, irmãos, ele era um denunciador de toda a injustiça que estava acontecendo. E ele fazia isso. Mas nós sabemos que o cerne do que leva João para a prisão é o Evangelho de Cristo Jesus. É a sua proximidade com esse ministério de salvação, de redenção. É por isso que não nos enganemos, irmãos. A igreja sempre enfrentará problemas diante daqueles que estão diante de nós. Sempre enfrentará. E não é à toa que Marcos deixa essa rápida informação, mas ela está aqui. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. O ministério de Cristo Jesus, irmãos, ele acontece em tempo, né? Na maioria do seu tempo, na região da Galileia mesmo, né? Também na cidade de Cafarnaum, é uma cidade que toma um grande tempo do ministério de Cristo Jesus. E isso pode parecer estranho no primeiro momento, porque veja só, se Cristo Jesus, ele quisesse publicidade, ele não iria para Galileia, ele não iria para lá. Pense hoje nos nossos tempos, se alguém quer ter publicidade, para onde ele vai? Ele vai para o Instagram, né? Ele vai para o Instagram. Na cultura brasileira, se você quiser ter publicidade, pense só, quem vai para o Facebook hoje? Pouca gente, né? Só eu, né? Estou sozinho nessa? Não, tem uma turma de 50 a mais aí, eu tenho 40, né? Mas eu sei que a turma de 50 a mais gosta de um Facebook, né? Gosta. Mas você quer ter publicidade mesmo? Você vai para o Instagram. Porque os olhos, principalmente dos brasileiros, estão muito voltados para aquela rede social. E ali sim se tem publicidade. Se Cristo Jesus ele quisesse ter uma publicidade muito grande, ele não iria para Galileia. Para onde que ele iria? Ele iria para Jerusalém. Mas não é a indicação, a inclinação, e não nos esqueçamos, Cristo Jesus está sendo guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E Cristo Jesus, então, agora ele vai para a Galileia. O que é a Galileia? É uma cidade de... Vejam só que nós vamos encontrar textos à frente em que vão falar de forma pejorativa para uns tais de galileus. Eles parecem galileus. Ou seja, os moradores da região da Galileia. Que era uma região pobre. Uma região que não tinha muita relevância. Uma religião que, dada inclusive a distância de Jerusalém, também tinha a sua proeminência um pouco menor. Era uma região que também, pensando da cidade de Jerusalém, passava por um povoado que ninguém queria passar, um judeu queria passar, que era o povoado de Samaria, né? E a Galileia estava ali um pouco mais à frente. Então, existiam motivos para que aquela terra fosse uma terra um pouco mais afastada, uma terra um pouco mais escura, uma terra um pouco mais sem brilho. E veja só, é justamente para lá que Cristo Jesus vai. Talvez para encontrar ali, André, os mais esquecidos, os mais abandonados, os de pouca relevância. Isso é muito claro sempre no ministério de Cristo Jesus, né? Agora eu preciso abrir um parênteses aqui, porque especialmente quando eu leio esse versículo 14 e 15, poucas coisas me incomodam assim, de uma maneira muito real, e eu sei que isso às vezes é um pecado que tem que ser tratado, que me irrita, porque irritação muitas vezes é pecado também, tá, irmãos? Às vezes a gente se irrita por coisas que são pecaminosas, e às vezes eu me vejo irritado e eu sei que eu tenho que controlar o meu pecado. Mas quando eu leio alguma coisa, eu vejo alguma coisa, eu vejo um vídeo, as pessoas atrelando Jesus a qualquer tipo de movimento político, social, isso, num certo sentido, me irrita. Porque Cristo Jesus não veio fazer política. Não veio, irmãos. Todos nós precisamos disso. E eu estou falando, não veio nenhum tipo, tá, irmãos? Para deixar muito claro, nem de direita e nem de esquerda. Muito menos de centro, quando a gente pensa no Brasil. Ele não veio fazer isso. Cristo Jesus, ele não está ali encontrando os pobres porque ele vai fazer algum tipo de assistencialismo, ele vai trazer alguma política social para mudar a realidade daquele povo. Ele não vai com essa preocupação, como muitas vezes a gente atrela as pessoas, muitas pessoas atrelam a Cristo Jesus, um político, né? Ou traz essa conotação. O nosso mestre, Senhor Jesus, apesar de também nos ensinar política,
Ele não veio com essa preocupação. Ele não veio redimir o povo pela viela da política. Não veio. Não veio. Apesar dele confrontar todas as ideologias políticas que estão diante de nós, né, o evangelho é supracultural. Porque a irritação muitas vezes vem porque nós não podemos vincular o evangelho a nenhum tipo de ideia política, porque o evangelho ele é supracultural a qualquer tipo de ideologia. Ele está muito acima de qualquer coisa que se pense em meio político. Obviamente que nós nos beneficiamos por políticas que muitas vezes enxergam benefícios do evangelho, só que aí sempre é fracionado e parcial. Mas ainda bem que ainda há relapsos quando a gente olha para determinada ideologia e bebeu alguma coisa do evangelho, a gente vai para outra ideologia e bebeu alguma coisa do evangelho. Ainda bem que existem gotas de bondade nas ideologias políticas que estão diante de nós, e muitas delas atreladas ao evangelho. Ainda bem. Mas veja só, acreditar que Cristo Jesus, ele veio promover política social, isso é um erro. Isso é um erro. Mesmo diante de nós, textos e inclinações claras, como Jesus vai a muitas vezes, e principalmente aos mais desfavorecidos, aqueles que estão à sombra, à margem da sociedade. Jesus, ele sempre demonstra uma preocupação com os marginalizados, e não era diferente com o povo da Galileia. O povo da Galileia era um povo marginalizado, estava à margem daquela sociedade. E é exatamente para lá que Jesus vai. E é exatamente ali em que Jesus vai gastar o maior tempo do seu ministério. É exatamente no começo dessa caminhada onde se prolongará o maior tempo de Cristo Jesus no seu ministério público. Exatamente ali. A própria palavra de Deus, por meio dos profetas, diz que aonde havia escuridão, brilhou a luz. A luz. Agora, veja só, veja que Jesus não está preocupado em políticas sociais, né? Porque depois disso foi Jesus para a Galileia. E o que ele foi fazer? Pregando o evangelho de Deus. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mais uma vez, veja só, percebam aqui muito claro, está vendo que Jesus não veio fazer política social? Você está falando que política não é uma coisa importante? É extremamente importante. Nós precisamos de políticas sociais. Dadas as mazelas humanas, nós precisamos disso. Ah, como nós precisamos. Como nós precisamos de governantes que olhem melhor para os povos desfavorecidos e possam apoiar esses povos. Olhar para o mais pobre, aquele que de fato passa fome e curar essa fome. Pessoas que não têm casa para morar e possam trazer um abrigo para essas pessoas. Lugares no nosso país, e não são poucos, né? Infelizmente, no nosso país, são vários lugares que não tem nem saneamento básico, que precisa de saneamento básico. Lugares do nosso país que não tem educação direito, precisa ter educação. Essas são mazelas nossas, irmãos, que nós precisamos de cura para essas mazelas. E veja só, Deus, ele tem todo o poder, e ele é poderoso para curar essas mazelas também. Ele, se ele quiser, ele o pode fazer. E por vezes, Deus chama e levanta homens também, ou instrui até o ímpio a tentar tampar essas mazelas que estão diante de nós na sociedade. Mas veja só, essa não é a principal das mazelas nossas. Não é isso que nós precisamos em primeira e última instância. Não é isso, irmãos. O que o povo da Galileia precisava de mais importante na vida deles não era que os olhos dos governantes de Jerusalém se voltassem para aquela região. Não é isso que mais importava para aquele povo. O que mais importava era exatamente onde a mensagem de Cristo Jesus alcançava aqueles marginalizados. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a maior necessidade de todos os tempos. E Cristo Jesus, consciente da sua missão, a missão dada pelo Pai, que ele veio cumprir, ele rapidamente, e nós vamos ver mais do que nunca,
como Cristo Jesus, ele vai dar esses passos muito rápidos para que o evangelho seja conhecido, seja proclamado ao maior número de pessoas possíveis, possa encontrar encontrar também o maior número de discípulos para que possam multiplicar essa mensagem e que as pessoas possam ouvir de Jesus Cristo. Um novo evangelho, e percebam isso aqui no texto de Marcos, que ele é muito cuidadoso em escrever isso. Um novo evangelho está sendo pregado. Um novo evangelho está sendo pregado. Não é o evangelho que traz a notícia do imperador Augusto que nasceu. Aquele, como eu li aqui, que estaria para o bem do mundo. Era muita petulância, né? Meu Deus do céu. Como colocar tanta força, tanta ênfase num homem frágil, fraco, como imperador? Para o bem do mundo, este homem foi agraciado com tantos talentos que foi enviado como Salvador a nós e às gerações futuras. Esse era o evangelho. Agora percebam que muitas vezes nós também criamos salvadores como o imperador Augusto, tá, irmãos? Por vezes nós tentamos encontrar em homens frágeis a salvação da nossa geração. Nunca teremos esse salvador humano, irmãos, assim, esse salvador humano que nasce como um pecador. Deveria ser um salvador diferente. Tem que ser um novo evangelho. É por isso que Marcos fala que Jesus ele veio pregando, versículo 14, o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é diferente do evangelho do Império Romano. Não está nascendo um, porque esse texto aqui, muitos dos que liam quando chegava essa notícia, o sujeito que era mais antenado no Império Romano, o sujeito que era mais esperto, sabe, é mais ou menos nós, quando olhamos a propaganda eleitoral gratuita. Vamos abrir o jogo aqui, irmãos. Vocês botam fé na propaganda eleitoral gratuita? Vocês acreditam mesmo, assim, esse homem falou bonito, hein? Vai mudar a realidade. Ai. Irmãos, aqui no tempo do Império Romano, quando o camarada mais esperto ouvia aquilo ali, sabe o que ele pensava depois que ele ouvia? Esse Salvador queria mudar a realidade do mundo, que agora nasceu. Veja só, aqui o final desse anúncio, eu vou ler mais uma vez. O dia do seu nascimento presenteou o mundo. Aí o cara mais antenado falava assim, eu já ouvi essa história. Quando nasceu o último imperador, a história foi a mesma. E quando nasceu os dois imperadores atrás dele, foi a mesma. Essa história é a mesma história que se repete. A gente sempre vai enfrentar os mesmos problemas, né? Então, não vai ter nunca eu já conheço esse evangelho, essa boa notícia. É somente chover no molhado, porque a gente vai continuar aqui na nossa triste vida. Isso aí é papinho só para dar mais uma respirada. E veja só que é muito interessante esse movimento nas monarquias. Historicamente, a ideia da morte do rei ou da rainha para que assuma agora o novo príncipe, sempre traz no povo uma expectativa de esperança. É por isso que a coroação de um novo rei se dá também por meio da pompa, porque alguma esperança agora é vinculada àquela boa notícia que um novo rei vai assumir o trono. Sempre é assim, sempre foi assim na história. Mas Jesus ele não veio pregando essa notícia. Ele veio pregando agora o evangelho de Deus. É um evangelho totalmente diferente daquilo que tinha ocorrido até o momento. E agora veja só, e o que diferenciava o evangelho de Deus do evangelho do Império Romano? É justamente o contrário daqui está. Porque vejam só a declaração do Império Romano, é uma notícia cheia de glória, é uma notícia cheia de poder, cheia de ênfase, é algo muito grandioso. Veja só, vai marcar o dia do mundo, o nascimento desse imperador. O evangelho de Deus não. Nasceu um bebê frágil, numa manjedoura, ele não tinha um lugar para nascer, e ele veio para morrer por pecadores, ele veio como servo, ele vai passar por aflições muito penosas nesse mundo, uma cruz o espera, ele vai morrer. É um evangelho muito diferente do que era esperado pelos imperadores. É o evangelho de um Messias, de um Cristo, que morreria, mas que verdadeiramente traria salvação ao povo. E é por isso que Cristo vai pregando esse evangelho, o evangelho de Deus.
E veja só, a ideia não é necessariamente de um novo evangelho. O que Cristo prega é tão somente aquilo que já tinha sido dito pelos profetas, irmãos. O evangelho, ele está totalmente presente no Antigo Testamento. Essa mensagem não é uma nova mensagem, no sentido que nada tinha sido dito até aqui. Pelo contrário, Cristo Jesus prega o evangelho que já fora dito séculos atrás. Ele agora anuncia esse evangelho. Ao ponto que também, versículo 15, ele anuncia que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Irmãos, esse termo é muito importante e central dentro do evangelho, o reino de Deus. E é muito importante que nós não confundamos o reino de Deus com o reino que está diante de nós, ou os reinos que estão diante de nós, porque não há somente um reino aqui, há vários reinos aqui. O reino de Deus é totalmente distinto de tudo isso. O reino de Deus, irmãos, prestem atenção, significa o domínio de Deus sobre a sua criação, sobre a humanidade e especialmente sobre a humanidade redimida. Esse é o reino de Deus. É o reino de Deus que Jesus Cristo está anunciando aqui. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Quem é o embaixador? Quem é o que abre as portas para a chegada definitiva do reino de Deus? O próprio Senhor Jesus. É Ele que está agora na caminhada, abrindo as portas, falando, o reino de Deus chegou. Por quê? Porque aquele a quem é o Senhor deste reino, aquele a quem reina, é quem está anunciando essa mensagem, irmãos. Jesus, como Filho de Deus, ele anuncia o reino do seu Pai. Então ele vem de fato como um embaixador, como autenticador desse reino e como aquele que abre as portas. O reino de Deus é chegado. E o reino de Deus não se confunde com o que está aqui. Por vezes, e isso é natural de acontecer, nós confundimos o reino de Deus com a própria igreja. Por quê? Percebam só, o reino de Deus é o governo de Deus sobre a humanidade redimida. Aonde que estão os redimidos de Deus, irmãos? Na igreja. Por vezes a igreja deveria ser assim sempre, mas a gente sabe que nem sempre é. Mas a igreja deveria externar os valores do reino de Deus, porque o reino de Deus é totalmente distinto desse mundo. Nós sabemos que às vezes, e por vezes a igreja visível, que somos todos nós, falhamos um pouco nessa missão. Porque nem sempre nós demonstramos os valores desse reino, mas nós deveríamos nos esforçar o máximo possível, porque nós também somos os embaixadores desse reino. Cada um de nós, irmãos, eu que estou aqui, cada homem, cada mulher que está aqui é um embaixador do reino de Deus. Anuncia que um reino é chegado, é um reino totalmente distinto do mundo, é um reino que não se confunde, não é um reino onde há corrupção, onde há o desejo por ou ganância por dinheiro, com essas coisas. O reino de Deus é distinto de tudo. O reino de Deus é marcado por pessoas que se desconectam dessa realidade presente e esperam, almejam a realidade futura. O reino de Deus é marcado por pessoas que sabem que a nossa vida não se resume a essa terra, irmãos, mas ela é muito mais ampla e encontra a terra futura. É por isso que em Mateus 6 nós encontramos a palavra: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A orientação que é dada ali por Cristo Jesus é: busquem o reino de Deus e a sua justiça. Eu sei que vocês moram nessa terra. Eu sei que existem coisas importantes que todos nós temos que fazer aqui. Eu sei que existem reinos diante de vocês e por vezes vocês têm que estar obedientes a esses reinos. Mas vejam só, busquem em primeiro lugar algo que é muito superior a tudo que está aqui. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus nos lembra que os valores que estão sendo anunciados e vividos pelo povo de Deus encontrará num ponto futuro, irmãos, a sua plena emancipação de todas as coisas. O que Jesus começa é um terremoto ali naquele local da Galileia, que vai encontrar o Israel, que vai irradiar por todo mundo.
e que vai ampliar suas fronteiras. Até quando? Até Cristo Jesus voltar. E o reino de Deus ser vivido na sua plenitude. Esse dia ainda não chegou, irmãos. Mas um dia ele chegará. O reino de Deus. É esse reino que Jesus anuncia, que fala que está próximo. E, atrelado a essa mensagem, diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho que Cristo Jesus anunciou no começo, agora ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. E percebam só, esse reino de Deus, aqueles que aderem ao reino de Deus, existe algo que é extremamente notório: arrependimento, mudança de direção, conversão. Não é mais as pessoas que seguem a trajetória deste mundo. Lembrando mais uma vez, o reino de Deus não se confunde com o que está diante de nós. É por isso que a mensagem de anúncio que o reino de Deus é chegado, e se você quer fazer parte desse reino, veja só, arrependa-se. Arrependa-se. Perceba, veja só mais uma vez, que Cristo Jesus, ele, como eu disse, ele não está fazendo política social. Por quê? Isso não era importante? É claro que era importante. Jesus, nós vamos ver como ele vai atender a necessidade de pobres. Nós vamos ver Jesus como ele vai curar pessoas, como Jesus vai olhar para as mazelas humanas e ele vai trazer salvação e milagres para essas mazelas. Mas a mensagem principal do Evangelho não é negociada em nenhum momento por Cristo Jesus e nem é atrasada por Cristo Jesus. É a mensagem que é pregada imediatamente quando inicia-se o ministério público de Cristo Jesus. Jesus, ele vai caminhando na Galileia e anuncia: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. E é a continuidade da própria mensagem do João, o Batista, que foi preso. O reino de Deus é chegado, arrependei-vos. E crede no Evangelho. Qual o Evangelho? O Evangelho do imperador? Não. Crede no Evangelho de Deus. Crede no Evangelho de Deus. Irmãos, e esse reino que está sendo construído, veja só, versículo 16. Ele vai ser formado por pessoas simples. Pessoas como eu, como você. Pessoas que são carentes de várias coisas, pessoas pecadoras, pessoas limitadas, pessoas que possuem grandes débitos, pessoas que estão correndo atrás das questões da vida, pessoas comuns, irmãos, pessoas comigo, com você. É exatamente esse o chamado de Jesus para essas pessoas. E ele está recrutando essas pessoas para o seu reino. Ele não está indo nos mais poderosos, nos mais influentes, nos mais inteligentes, nos mais capacitados. Diz o texto aqui no versículo 16: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Irmãos, tente refletir nessa cena. Pense no contexto de 2000 anos atrás, numa região simples, na região da Galileia, homens pescando. Não tem nada mais comum do que isso. Não tem nada mais absurdamente comum do que homens pescando no mar da Galileia há 2000 anos atrás, na terra de Judá, na terra de Israel. Isso é uma cena simples. Homens simples. Vejam só que os galileus, em outra passagem bíblica, vai ser considerados iletrados, né? Os iletrados. Homens extremamente simples. E são esses homens que são agraciados por Deus por um chamado. Primeiro aqui, Pedro e André. Simão aqui é o Simão, Pedro e André, que estavam lançando a sua rede ao mar porque eles eram pescadores. E Jesus fala:
vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É muito interessante, ao tempo também difícil nós entendermos como que a simplicidade de um chamado despertou aqueles homens para seguirem a Cristo Jesus, abandonar completamente tudo que eles faziam. Ao ponto que o outro relato que traz agora Tiago e também João, seu irmão, aqui 4 discípulos sendo recrutados, agora Tiago e João, eles também fazem a mesma coisa. Eles não estavam pescando, eles estavam consertando as redes. Não há nada mais simples numa cena da terra de Israel, próximo ao mar da Galileia, do que 2 homens consertando redes. E esses 2 homens consertando as redes também recebem o mesmo chamado de Cristo Jesus. E a palavra fala que, deixando eles, faz questão de Marcos citar isso, né? Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Algumas perspectivas do que poderiam esses homens atender esse chamado é exatamente o evangelho de Deus que estava sendo pregado. Na caminhada de Jesus é muito difícil desconectar a mensagem do mensageiro, porque aquele a quem diz o evangelho de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, ele tem a autoridade para proclamar aquela mensagem, e aquela mensagem gerava nos seus ouvintes uma confiança muito extrema. Esses homens viram naquele Jesus alguém a quem poderia se devotar confiança. Esse evangelho é diferente. Esse evangelho a gente nunca ouviu. A gente já ouviu outros evangelhos. Possivelmente eles ouviram o evangelho aqui do Augusto, do imperador Augusto, mas esse evangelho é diferente. Esse homem, outros relatos surgirão à frente, diz muitas pessoas que ouviram Cristo Jesus, esse homem fala com quem tem autoridade. É Cristo Jesus. Porque, vejam só, aqui é muito difícil de desvincular a mensagem do mensageiro, porque é o próprio Cristo Jesus o centro do evangelho de Deus. E agora ele recruta pessoas simples para construir e para expandir as fronteiras do reino de Deus. Irmãos, ao passo que eu e você somos as pessoas simples que Cristo Jesus chama para esse reino. Essa mensagem cabe a nós, irmãos, também. É o próprio Senhor Jesus que anuncia a cada um de nós que o reino dele também está próximo e que nós devemos nos arrepender. Só é participante do reino de Deus, só é participante da vida e do ministério de Cristo Jesus aqueles que se arrependem. Por isso, um convite é feito a todo mundo aqui nessa noite, até para mim. Você está arrependido de fato? Ou seja, você tem a consciência de uma guinada contrária ao rumo desse mundo que você tomou ou precisa tomar? Porque o arrependimento, irmãos, ele não se expressa apenas por palavras. Ele se expressa por atitudes reais e sinceras. Sem arrependimento, sem mudança de vida, sem guinada de expectativa, não se entra no reino de Deus. O reino de Deus não é formado pelos mais fortes. O reino de Deus é formado exatamente pelos mais fracos. Aqueles que falam assim, eu não tenho nada, eu preciso mudar completamente a minha vida. O reino de Deus não é formado por aqueles que falam assim, eu posso entrar nesse reino porque eu tenho as credenciais, eu sou inteligente, eu sou forte, sou capacitado, eu entendo as questões que estão diante de nós, eu posso entrar nesse reino. Para esses fortes não é o reino de Deus. O reino de Deus são para pessoas que entendem a sua realidade e falam assim, eu me arrependo de tudo que fiz, e eu preciso atender o chamado desse mestre que me chama para o seu reino. E por fim, é esse próprio Cristo Jesus que nos chama, nós que somos simples, a falarmos assim, abandone as coisas comuns desse mundo e siga-me. Cristo Jesus não necessariamente está mandando a gente ir amanhã não, que amanhã a maioria não trabalha, né? Vamos pegar aqui a quarta ou a quinta-feira, para todo mundo ir lá e jogar suas redes, ou parar de consertar as redes e falar assim, pode dar baixa na carteira que agora eu vou seguir Cristo Jesus. Não é exatamente esse chamado de Cristo Jesus por nós, mas Cristo nos chama, mesmo simples, mesmo em todas as nossas limitações,
a nós abandonarmos esse mundo e nós sermos agentes do seu reino, irmãos. Não tem maior ou menor no reino de Deus. Não tem o mais capacitado ou menos capacitado. Cristo Jesus, ele está chamando pescadores. Um pouco mais à frente, ele vai chamar um certo Mateus, que tinha dinheiro. E sabe qual é a diferença de Mateus para os pescadores no reino de Deus, junto com os discípulos de Cristo Jesus? Nenhuma. O reino de Deus é formado por pessoas simples. É pessoas que entendem a mensagem simples do Evangelho e que irão lutar por ela até o fim de suas vidas e, se necessário, até entregar suas vidas. É desses recrutas que o recrutador Cristo Jesus está chamando. É desses que estão sendo convidados a incorporar esse reino de Deus. E que Deus possa abençoar as nossas vidas na consciência da necessidade que nós temos de atender ao chamado do Mestre. O chamado do Mestre é para mim e é para cada um que está aqui. Siga-me, siga-me. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu santo nome, bendito o Senhor, o Deus da nossa salvação, a quem devotamos a nossa vida e a nossa esperança. Pai, por vezes o nosso coração é tomado com a falsa esperança que o mundo pode produzir, Pai. Solapado por esperanças políticas, ó Deus, por esperanças econômicas, por esperanças, Deus, no trabalho, na força do nosso trabalho. Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a afirmar nossa esperança somente em Ti. Nos ajuda a entender que o reino do Senhor é muito mais nobre, é muito mais belo, é muito mais desejável do que qualquer outro reino que está diante de nós. Porque o Teu reino é o reino eterno, é o reino que está aqui, está crescendo e expandirá as suas dimensões ainda até que Cristo volte, e Ele não acabará. Pelo contrário, Ele será definitivamente colocado diante de nós. O governo está nas suas mãos, ó Deus. Nos faça agentes desse reino. Nos faça, Deus, atender ao chamado do Senhor a cada um de nós. Atender de forma rápida, assim como foi com o Tiago, com o João, com Pedro, com o André. Nos ajuda, Deus, a abandonar as nossas redes e a falar: eu quero seguir o Senhor Jesus, eu quero seguir o Mestre. Eu quero também ser mensageiro dessa boa notícia que é o Evangelho de Deus. Nos ajude, Deus, nisso. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ter em nossos corações e no profundo da nossa alma a necessidade do Evangelho, a necessidade do arrependimento e a necessidade de trabalhar efetivamente para esse reino. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor continue nos alimentando e nos despertando por meio da sua palavra. É a oração que eu faço por mim, pelos meus amados irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.